Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no primeiro caderno, o caderno de emergências e sobrevivência, ESS. Essa é a nossa primeira disciplina, a disciplina de emergências a bordo, e estamos iniciando aqui a 16ª aula. Nessa 16ª aula, o objetivo é falar sobre a classificação das saídas de emergência. Na aula passada nós vimos a definição das saídas de emergência, quais são as saídas de emergência, e nessa aula agora, na 16ª, nós vamos classificar essas saídas de emergência. Então, vamos lá a essa classificação. Bom, as saídas de emergência podem receber até 5 categorias diferentes, 5 classificações diferentes. E é isso que a gente vai ver agora. As portas, lembre-se que a saída de emergência é dividida em porta e janela, ou saída ao nível do piso e saída acima do nível do piso. Vamos falar das portas primeiro, saídas ao nível do piso. As saídas ao nível do piso ou do assoalho, as portas, são classificadas em 3 tipos. A tipo A ou tipo alfa, a tipo 1 e a tipo 2. Então, 3 tipos de portas o avião pode ter. Tipo A, tipo alfa, tipo 1 e tipo 2. Depois a gente vai ver o que é cada tipo desse e quais são as diferenças entre eles, ok? As janelas recebem a classificação de tipo 3 e tipo 4. Então, portas alfa 1 e 2, janelas 3 e 4. Essa é a classificação. E vamos ver agora o que significa cada uma dessas classes aí e qual a diferença e quais são as diferenças entre elas. O que faz elas serem categorizadas de um jeito e não de outro. Bom, em relação à porta, a saída ao nível do assoalho, como eu me refiro aqui no slide ao meu lado, a porta tipo A. O que é essa porta tipo A? Saídas ao nível do assoalho, com soleira da porta a mais de 1,80 m do solo. Então são portas de aeronaves altas. A soleira da porta, ou seja, a base da porta, olhando a aeronave de fora, ela está a mais de 1,80 m de altura. Isso significa que é necessário um equipamento para poder descer. Mais de 1,80 m de altura não tem como você descer de uma altura dessa. Então são saídas tipo a mais de 1,80 m de altura, isso é importante que você saiba, e são de aeronaves de fuselagem larga, as wide bodies. Wide body é o avião largo, é o Airbus 330, o Boeing 767. Eu vou mostrar para você daqui a pouco aqui o que é um wide body. Essas aeronaves geralmente têm 2 corredores, são 2 corredores grandes, daí a porta ser mais larga, porque tem muita gente, então a porta tem que ser mais larga para passar muita gente, por isso que a porta é mais larga. Essas saídas são equipadas com escorregadeiras infláveis de pista dupla, porque a porta não é dupla, então a escorregadeira também é dupla. Uma vez que as portas são mais largas, faz sentido. E aí o exemplo é o Boeing 767 ou o Airbus 330, mas vamos embora ver isso aí de fato como é que funciona. Então eu coloquei aqui, separei as aeronaves para que você veja as aeronaves e já tenha noção do que é uma porta ou uma saída tipo A, que é a porta mais larga e a mais de 1,80 m do solo. Bom, 2 corredores tipo A, Boeing 767 e Airbus 330, 2 corredores wide body, escorregadeira dupla. Isso é importantíssimo você saber. Se a porta é mais larga, a escorregadeira é dupla, ela é tipo A. E aí tá, o Airbus 330 da Air Portugal. Vejam que realmente a soleira da porta está bem alta, está a mais de 1,80 m, certamente, está bem alta. E como a aeronave é larga, o corpo da aeronave é largo, a porta tem que ser larga para que possa sair muita gente. E se a porta é larga, a escorregadeira é dupla para poder atender a essa largura. Veja aí que a aeronave tem 2 grandes corredores. Ela tem, esse caso aí, essa configuração, tem 2 poltronas de um lado, o corredor, 4 poltronas no corredor central, na parte central, um outro corredor e mais 2 poltronas. Essa é a configuração desse Airbus 330, por exemplo, da Air Portugal que você está vendo aí. E aí, vamos ver aqui o mapa de um Airbus 330. Esse é o mapa de assentos dele. Veja que são 2 corredores, as portas são mais largas,
Obviamente, a aeronave maior tem mais portas e mais janelas do que o 737 que a gente estava estudando, né? Faz sentido. A aeronave é maior, cabe mais gente. Na hora de evacuação, eu vou precisar que essa gente toda saia do avião. Eu preciso ter mais saídas, né? Isso tudo é feito com um certo sentido. Bom, então, tipo A, ok. 1,80 m de altura, né? Mais do que 1,80 m de altura. Aeronaves largas, wide body, com portas largas e escorregadeiras duplas para poder descer todo mundo. Esse é o tipo A. Vou para o tipo 1. O que é o tipo 1? Saídas ao nível do assoalho com a soleira da porta a mais de 1,80 m do solo. Opa, tá igual. Até agora tá igual a outra, né? Então a tipo 1 também é de aeronave alta. Aeronaves com fuselagem estreita, narrow bodies, ou seja, são aeronaves menores. É o caso do 737. Apenas um corredor. Estas saídas são equipadas com escorregadeiras infláveis de pista simples, como exemplo, o Boeing 737 e o Airbus 320. Então, são aeronaves altas, né? Então a soleira da porta está alta, só que ao invés de ser de fuselagem larga, a aeronave é de fuselagem mais estreita. Então a porta não precisa ser tão larga, a porta pode ser mais estreita e a gente tem o tipo 1. A diferença do tipo A para o tipo 1 é que o tipo A é larga, escorregadeira dupla, o tipo 1 é estreita, escorregadeira simples. Percebeu? Isso é importantíssimo que você saiba. E aí vamos agora ver aquelas imagens que eu sempre coloco. Aí está a porta tipo 1, a saída tipo 1, Boeing 737 e Airbus 320, um corredor, narrow body, escorregadeiras simples. Está aí o 737 da ucraniana e aqui o 737 visto por dentro. Um corredor central apenas, né? 3 poltronas, um corredor, 3 poltronas. Esse é o perfil padrão do Boeing 737. Fuselagem mais estreita. Repare que, comparando com aquela fuselagem do Airbus 380 da Air Portugal que eu mostrei, você percebe que realmente lá a fuselagem é muito mais larga e aqui você tem uma fuselagem mais estreita. Bora ver isso aqui também no mapa. Veja aí o mapa de assentos do Boeing 737. Veja que são 2 fileiras de cadeiras apenas de 3 cadeiras cada uma, com um corredor central, e aí as portas e as janelas sinalizadas. As portas são as saídas tipo 1. Janela não, né? Só porta que pode ser classificada. Tipo A, acima de 1,80 m, largas. Tipo 1, acima de 1,80 m, estreitas. Tranquilo até aí? Certo? Vamos para o outro tipo agora, o tipo 2. O que é o tipo 2? São saídas ao nível do assoalho, portas, e com soleira da porta a menos de 1,80 m. Opa, são para aeronaves menores. Exemplo, o ATR, aeronaves mais baixas, aeronaves menores. As aeronaves mais modernas, né, o próprio ATR, o equipamento de evacuação que tem nessa porta é a própria escada. Quando ele abre a porta é a própria escada do avião e o equipamento de evacuação é a própria. E as aeronaves mais antigas, em que a porta não virava a escada, elas tinham uma escorregadeira não inflável. Era uma espécie de lona presa ali na porta que o comissário tinha que descer e esticar para que as pessoas pudessem descer. Não havia, ela não inflava. E daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que isso aí funciona. Então, as aeronaves mais novas usam a própria porta como equipamento de evacuação para essa saída tipo 2 e as aeronaves mais antigas são equipadas com a escorregadeira não inflável, que é esse tipo de lona. Então, ó, tipo 2, ATR-42 e ATR-72, um avião muito comum na aviação comercial, um corredor apenas, escorregadeira não inflável ou escada. E aí está o nosso ATR-72, essa aeronave aqui ao meu lado, essa é da Virgin, né? De asa alta, né? Turbo-hélice, e veja que ela é bem baixa. Veja pela altura dos trabalhadores que estão lá atrás, os funcionários da empresa que estão lá atrás, que a porta está a menos de 1,80 m, a soleira da porta. E nesse caso aí dessa aeronave, o equipamento de evacuação é a própria porta, porque a porta quando abre vira escada. Veja aí na imagem ao meu lado. E aqui o ATR por dentro, um corredor apenas, com
duas fileiras de poltronas de cada lado ali, duas poltronas de um lado, o corredor, duas poltronas de outro, né? Vamos ao mapa, né? Já está. Aí está o mapa do ATR 72, para que você veja isso em outra perspectiva. A mesma coisa, um corredor central, poltrona do lado, poltrona do outro, e a porta, né, com a escada, que é o próprio equipamento de evacuação. Se fosse uma aeronave mais antiga, a porta não seria a escada, a porta ia abrir e ia ter ali embaixo uma lona que teria que ser puxada para propiciar uma escorregadeira não inflável, mais complexo, né? Bom, de portas é o que a gente tem para ver. Bora ver agora as janelas saídas acima do nível do assoalho. Então, ó, saídas acima do nível do assoalho, nós temos as janelas. Nós temos o tipo 3 e o tipo 4, né? A diferença aí é muito fácil. As janelas do tipo 3 são as janelas da cabine de passageiros. São as janelas da cabine de passageiros. Então, se está na cabine de passageiro, aquela janela grande que eu mostrei, que você encaixa a mão, que faz o movimento para abrir, daqui a pouco a gente vai ver como é que faz para abrir uma janela daquela. Equipadas com dispositivos de escorregar e tiras, cordas de escape. Então ali não tem uma escorregadeira efetivamente, algumas aeronaves não tem, o 737 não tem escorregadeira naquela janela ali, mas ele tem uma possibilidade de você prender uma tira no gancho e escorregar pelo flap da aeronave, pelo bordo de fuga da asa, utilizando essa corda ou essa tira como ajuda, como auxílio para poder evacuar a aeronave. A gente vai ver isso lá nos equipamentos de evacuação. As janelas tipo 4 são as janelas ou escotilhas, como costuma se chamar, não se chama aquela janela dianteira de janela, geralmente se chama de escotilha, né? São as escotilhas da cabine de comando lá no cockpit. E elas são equipadas com cordas de escape rápido. Tem lá uma escape rope, ela fica logo acima, a gente vai mostrar daqui a pouco também, ela fica logo acima do assento do piloto ou do copiloto, dentro de um compartimento, e é uma corda cheia de nós. O piloto abre a janela, joga a corda, passa pela janela e desce pela corda. Parece algo surreal, mas acontece, tá? Então, de classificação de janelas, de saídas acima do nível do assoalho, nós temos tipo 3, que são as janelas da cabine de passageiros, e tipo 4, que são as janelas do cockpit da cabine de comando. E aí, só para que a gente veja, a gente tem a imagem disso, já que a gente viu as portas, então aí as janelas, né? Tipo 3, as janelas internas, você está vendo aqui ao meu lado, as janelas de dentro do avião, né? E tipo 4, as janelas ou escotilhas que ficam lá no cockpit. Então, essa classificação de saídas de emergência passa por isso, né? As portas são tipo alfa, tipo 1 e tipo 2. Alfa, a mais de 1,80 m de altura, aeronaves de fuselagem larga, escorregadeira dupla. Tipo 1, a mais de 1,80 m de altura, aeronaves de fuselagem estreita, porta mais estreita, escorregadeira simples. Tipo 2, aeronaves com menos de 1,80 m de altura de porta, e a porta vai usar como equipamento de evacuação ou a própria porta que vira uma escada ou uma escorregadeira não inflável, uma lona, né? Aí passamos para as janelas. Janelas tipo 3 são as janelas da cabine de passageiro, na parte, né, interna do avião, na cabine de passageiros, e as saídas tipo 4 são as saídas, as escotilhas que estão lá no cockpit ou na cabine de comando. Resumo de toda a parte de classificação de saídas, agora você já é faixa preta em classificação de saída de emergência, certo? A partir de agora a gente vai ver como é que faz para operar. Ok, eu já sei como é que existe, mas como é que eu abro a janela? Como é que eu abro a porta? Como é que eu saio daí? Isso é assunto para a nossa próxima aula.